Cultura Geral. Apoio. UniBH. O futuro acontece no seu tempo. Provas agendadas 2020. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao Cultura Geral, começando mais um programa, né? Hoje um programa extremamente especial, a gente vai falar de literatura, essencialmente literatura aqui na nossa cidade, né? A gente tem trabalhado vários temas aqui no programa, nesses 2 anos e meio de programa, já fizemos uma pauta aqui sobre literatura com a Elce, mas eu acho que tratar desses assuntos, principalmente da literatura em momentos atuais, é muito importante. A arte está em franco desenvolvimento no mundo inteiro o tempo todo, mas essa indústria cultural precisa ser alimentada o tempo todo, né, o tempo inteiro também, e a gente perceber, né, que em determinados momentos da sociedade brasileira, sul-americana e mundial, a literatura sempre foi uma válvula de escape, né? Quando a situação aperta em nível político, socioeconômico, todo mundo cria um caminho introspectivo, se volta para dentro da gente mesmo, e nesse sentido a arte aflora, né? Seja ela qualquer que seja. Mas a literatura é um grande remédio, né, para as agruras da vida humana, por não depender de muitas coisas, a não ser só a habilidade pessoal, né? Sejam todos muito bem-vindos, e hoje, para tratar desse assunto, que é a Academia Nova Limense de Letras, nós vamos receber uma Elce. Elce, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber mais uma vez. Tá? Mariana, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber. Obrigada. E meu amigo Miller. Boa tarde, Beto. Obrigado pelo convite. Vamos começar esse bate-papo. Deixa eu começar com o Miller aqui. O Miller, como é que despertou a literatura no seu mundo, né? Na minha vida, graças a Agatha Christie. Para mim existe a literatura na minha vida antes e depois da Agatha Christie. Fui ali lendo mais especificamente o Caso dos 10 Negrinhos dela, né, que é um baita clássico, que eu entendi que a literatura tinha esse poder de me atingir, assim. Então, é a grande responsável. Se hoje eu escrevo livros de suspense, graças a Agatha Christie. Como é que você vê a literatura no momento atual? A nível de Brasil, eu acho que o mercado ele é muito fechado, né? É muito difícil hoje de que seja abertas as portas para autores novos. As grandes editoras, elas preferem pagar milhares de reais para trazer os grandes autores lá de fora e republicar aqui do que investir nos autores, né, nacionais. Acho que isso de certa forma é até preocupante, né? E acho que precisa ser pensadas formas de reverter isso, né? Porque o povo brasileiro escreve bem, né? Existe histórico de excelentes escritores, né, no Brasil. Então, se você pegar hoje uma lista dos mais vendidos, dificilmente você vai encontrar mais do que 2 ou 3 autores nacionais, né? E esses 2 ou 3 que tem, geralmente é fruto do fato deles serem influenciadores digitais, que já tem ali centenas de milhares de seguidores, né? Sim. Então, é dessa forma que eu vejo o mercado hoje. Oi, Elce. Sim. Foi fundada a Academia Nova Limense de Letras. Sim. Quem teve a ideia? De onde é que partiu essa ideia? Olha, essa ideia foi o seguinte. Há 3 anos, eu comecei a trabalhar na Secretaria de Cultura. Eu sou professora. Eu comecei a trabalhar como coordenadora do Núcleo de Atividades Literárias. E nesse núcleo, a gente organiza bate-papo com o escritor, lançamento de livros. E no início desse ano, março ou abril, a secretária de Cultura, Tatiana Geckler, ela me chamou lá e me disse que era plano do governo, estava no plano do governo na área de literatura, a criação da Academia Nova Limense de Letras. E me incumbiu de realizar essa atividade da fundação, da criação da Academia Nova Limense de Letras. Então eu comecei a trabalhar em prol da criação da academia. Qual a importância de criar um dispositivo igual esse numa cidade, igual Nova Lima, que tem muita coisa, muito poeta, tem muita gente, e ao mesmo tempo
a gente não tem uma difusão muito grande desses nomes, né? E hoje muito menos, principalmente com as mídias sociais, com o poder de informação muito volátil. Qual a importância de manter de ter essa gênese, essa matriz aqui na cidade? É muito importante essa associação, porque ali os 40 escritores vão estar reunidos, um apoiando o outro. A gente juntos vai fazer feira de livro, mostra de livros, lançamento de livros. Então, aqueles que têm menos oportunidade, ele estando na academia, ele vai se tornar mais conhecido. Ô, Mariana, Diga. o que é curtos e surtos? Curtos e surtos? É. São textos pequenos, curtos, misturados com surtos da bipolaridade. O livro ele fala sobre a minha trajetória com a bipolaridade. De uma forma poética e intensa, mas sempre tem um fundo assim de esperança. Ele foi escrito durante muito tempo sem ter o plano de ser livro. Ele era escrito para que eu existisse. Entendi. E depois... Um diário? Um diário. É um diário. Mas não é um diário que tem uma sequência. É como se fosse uma mente bipolar mesmo. Sim. Tem a depressão, tem a mania, e aí por aí vai. Não tem uma sequência lógica. Como é que a literatura ou a arte pode ajudar nesses processos, não só de bipolaridade, mas de outros no seu caso, como é que a literatura te ajudou nisso? A literatura foi uma existência mesmo. Enquanto eu escrevia, eu me reconhecia no papel e dava para mim uma existência que a depressão tira. A depressão ela tira essa existência. Você não faz mais comunicação, vínculo com o mundo. Você é um ser isolado agora. E a literatura sempre me ajudou nessas horas. Na hora da mania também eu escrevia, mas acho que a intensidade maior era na depressão mesmo, quando eu precisava existir. Ô Miller, ficção e solidão. Ficção e solidão? Então, esse último livro meu, né, fala sobre a solidão em si, né, os solitários. E brevemente a sinopse, né, ele conta a história que é tão comum, que é tão comum nos dias de hoje, que é essas pessoas que elas acabam se isolando do mundo. No caso da minha personagem, é graças ao fato dela estar muito acima do peso, ela não consegue fazer amigos, ela sofre preconceito por isso, e ela tem preconceito com si mesma, que eu acho que é ainda pior, né? Ela não consegue gostar de si mesma, e com isso ela acabou se isolando do mundo, e ela tem apenas 5 amigos, que são pessoas que ela conheceu na internet, num chat de filmes de terror, né? E a vida dela se resume a agradar essas pessoas, né? Porque ali, escondida atrás da tela de um computador, ela consegue ser outra pessoa. Ela não precisa ser gorda ali, né? Ela consegue ser uma pessoa descolada, divertida. Mas como os meus livros tratam de suspense, o grande suspense deste livro é que essas 5 pessoas elas não são quem elas dizem ser. Uma delas tem um segredo muito, muito macabro, um segredo interessantíssimo, que as pessoas precisam ler e chegar ali até o final para descobrir. Mas é um livro que traz uma mensagem positiva, um final bastante positivo, é um livro bem interessante. Mariana, o reflexo no espelho tem alguma coisa de narcisismo nele? O reflexo no espelho ele é ao mesmo tempo o que você vê e o que você não vê. O que você não quer ver está mostrando para você o que é. Mas você está vendo aquilo ou você está vendo outra coisa? Então, reflexo no espelho ele significa várias coisas, na verdade. Tanto o que é o real está ali estampado, escancarado, e tanto o que você consegue ver desse reflexo, o que você dá conta de ver desse reflexo. Ô Elce, Sim. como é que leva a Academia Nova Alimentos de Letras para a periferia? A academia Os escritores da periferia têm acesso? tem. Foi publicado no jornal O Convite. Então apareceram 40 escritores. A academia tem vaga para 40. Apareceram 40 escritores. E tem gente de todo lugar, sabe? Desde o Alphaville até o centro da cidade. E são escritores de Nova Lima ou que nasceram em Nova Lima ou que residem em Nova Lima. Tem a dimensão do tamanho da literatura de Nova Lima? É muita gente. Além dessas pessoas que estão na academia, os que têm o livro publicado, eu estou
lá no Núcleo de Atividade Literária, eu estou organizando cadernos de textos. Então, aí, nesses cadernos de textos, pessoas que não têm condição de publicar um livro, elas publicam, tem uma página nesse caderno. Eu já publiquei 3 cadernos de poesia e vai ser publicado um outro no mês de novembro. É um desafio muito grande, Elcio, criar e manter a academia? Mas para mim não está sendo difícil, não, que eu estou conseguindo o apoio da Prefeitura e da Secretaria de Cultura. Com o local, com o material, sabe? Eu estou conseguindo. Ô Mariana, em tempos de redes sociais, o que significa literatura para você? Em tempos de redes sociais, acho que tem 2 viés aí, né? Tem o viés que você vai na informação muito direta e não se aprofunda. Então, eu acho que a literatura se perde um pouco nisso. Quando você tem um resumo, mas não tem a profundidade ali, eu acho que se perde um pouco nisso. E, por um outro lado, eu acho que tem o viés positivo, que é da divulgação da literatura. Existem vários canais de escritores, existem vários canais de blogueiros que leem muito, divulgam esse material. Então, acho que tem os 2 lados. Isso é importante, isso. Não é? Bom, deixa eu fazer um intervalinho, vou fazer um intervalo, tomar uma água, daqui a pouquinho a gente volta com mais Cultura Geral, não saia daí. O projeto Cidade Verde, ele vai trazer uma riqueza ambiental para Nova Lima que nunca teve antes. Porque ele é embutido nesse programa Cidade Verde, tem 5 projetos. E esses projetos, eles visam trazer a natureza para perto do homem. E de especial, a gente está iniciando o primeiro bosque de Nova Lima, que foi dado no bairro Oswaldo Barbosa Pena, logo aqui atrás, onde as famílias puderam, juntamente conosco, fazer o plantio desse bosque. Uma iniciativa muito importante, estava precisando de uma área verde aqui, eu acho que vai ficar muito bacana. Essas árvores crescendo daqui a um tempo, né? As crianças vão gostar muito. A educação ambiental que vão passar para os nossos filhos aí, hoje nós vimos que várias crianças aqui plantando, então é importante também a conscientização ecológica para as pessoas aí do próprio bairro, do município. Bom, de volta com Cultura Geral. Ô Miller, deixa eu perguntar diretamente para você. Literatura e negritude. Como é que a gente casa essas coisas? Preconceito, Sim. o medo, a coragem de você escrever, ser lido. Transitar nisso tudo é muito difícil. Como é que você se sente nesse processo? Então, hoje eu vejo que existem muito mais autores negros se publicando, grande parte deles para falar justamente sobre questões étnicas, né, questões raciais. Hoje em dia você chega na livraria e você vê espaços reservados para esse tema, né, feminismo negro, empreendedorismo negro, acho isso interessantíssimo. Apesar de que eu sou bem sincero quando me perguntam a esse respeito, porque eu sou uma pessoa que me considero privilegiada por jamais ter tido nenhuma porta fechada pelo racismo, nunca, né? Principalmente dentro da literatura. Eu acho que hoje em dia, por ser um mercado que é 100% voltado para o lucro, então eles estão muito mais preocupados em saber se você tem um número grande de seguidores no Instagram para te publicar do que qualquer outra questão, né? Eu acho que hoje em dia, quando você manda um livro para a editora, eles vão levantar a sua ficha para ver se vão te publicar ou não, eles querem saber muito mais se você tem milhares de escritores ali que vão comprar o seu livro e vão gerar o lucro, do que a questão racial, né? Mas eu acho que é muito importante falar sempre sobre o assunto. Quanto mais obras a gente tiver sobre o assunto é importante, né? Mas eu me considero privilegiado por não ter, nunca ao longo da minha vida, ter tido nenhuma porta fechada. Então seria um pouco, eu considero incorreto da minha parte dar qualquer depoimento contrário, assim, digamos, né? Mas eu entendo, é uma luta que eu tô super aberto para prestar todo tipo de apoio, eu acho importante. Mariana, qual é o maior desafio que você teve na hora que você falou assim, vou lançar o livro, né? E tem a questão pessoal também de
as suas questões relacionadas à sua vida pessoal, todo um desenvolvimento para você, falou assim, não, eu vou colocar isso no papel e vou lançar isso aqui. Em relação a me mostrar ou me expor, né, colocar a minha vida e publicar esse livro, eu não tive muita dificuldade, porque eu sempre penso no outro. Eu penso que o outro, lendo uma experiência parecida com a dele, ou que ele está passando, ou que alguém da família está passando, eu acho que isso só tem a contribuir e ajudar. Então não tive muito problema em me expor. Mas para lançar um livro, você tem que ter dinheiro. Por exemplo, esse é o primeiro livro que eu lancei, né? O único livro que eu lancei. Eu não tinha malícia nem experiência nisso. Então, os valores eram muito altos para se lançar um livro. Então, o livro ficou engavetado realmente muito tempo. Até que teve um concurso, e eu passei nesse concurso e consegui publicar. Mas, por dinheiro, assim, realmente é um valor muito alto. Olha, essa pergunta eu já vou emendar para você também, aproveitando esse gancho da Mariana. O fato de ser caro acaba selecionando as pessoas que podem publicar ou não? Acaba selecionando. Mas eu comecei a publicar primeiro em antologias. Então, antologias com um conto, uma poesia, e aí o valor que você paga é menor, que fica dividido entre todas as pessoas ali. Aí é mais fácil você começar para ser conhecido dessa maneira, em antologia. Depois você começa a publicar, mas você tem que bancar tudo. E como é que a gente pode, por exemplo, a gente está sendo assistido agora na periferia também, né? Sim. Como é que esse menino, ou essa criança, ou esse adolescente que tem uma ideia, ele pensa em escrever, ou ele já escreve alguma coisa, né? Os meninos estão amadurecendo muito cedo, então já está escrevendo mais, está tendo mais informações. Como é que a academia pode auxiliá-los nesse sentido? Olha, eu acho que essas pessoas podem iniciar publicando em antologias ou entrando em concursos. Ele entrando em concursos, várias editoras fazem concursos, aí eles podem ter oportunidades desse concurso, que o resultado, primeiro lugar, é a publicação, por exemplo, de 100 exemplares do livro. Então, existem muitos concursos que eu acho ideal a pessoa entrar. Ou entrar em antologias. Também. Hoje em dia existe a possibilidade de você se autopublicar online, né? Que é uma ferramenta, por exemplo, a Amazon abre para você esse espaço para você lá no Kindle e se autopublicar. Tem alguns livros que são exclusivos, o custo é zero, né? E tem uma visibilidade boa, né? Se você souber trabalhar isso de forma online. E é uma forma de você começar, né? É um start assim, importante. Porque realmente os custos iniciais de uma publicação, seja independente ou seja por dentro de uma editora, é bem proibitivo. Porque, na verdade, as editoras grandes, elas querem os caras grandes lá de fora. As editoras menores, elas não vivem de venda do livro. Elas vendem do que o autor paga para se publicar. Isso. A maior parte das editoras menores é assim, né? Então, isso acontece aquilo que eu comentei, né? O mercado ele vai ficando cada vez mais fechado e você precisa ter a grana. Mas a ferramenta online hoje é importantíssimo, né? Com o crescimento das redes sociais. A tecnologia, o auxílio da tecnologia é fundamental hoje para quem quer escrever e não tem recurso? A nível de divulgação é fundamental. Hoje em dia, se você escreve um livro e ninguém das redes sociais sabe que você é muito difícil de você se tornar conhecido único e exclusivamente pelo seu livro. É muito difícil. A Mari comentou, né, sobre os influenciadores digitais que você vai encontrar no Instagram, que são os blogueiros, né, que você vai mandar o seu livro para eles vão fazer essa divulgação. A resenha, exato. Essa é a melhor dica que eu posso dar. Eu cheguei a mandar livros, graças a esse trabalho feito, para cidades brasileiras que eu nem imaginava que existia, assim, porque a pessoa foi lá, navegando naqueles... Hoje em dia você consegue ver só aquilo que te agrada. Então, se você gosta de literatura... Os algoritmos vai fazendo isso. Exato, os algoritmos. Então, se você gosta de literatura, você vai receber tudo ali sobre literatura e vai descobrindo, né? Então, eu cheguei a mandar livro para cidades que eu sequer imaginava que existia no Brasil. Então, é um caminho para quem está começando e quem não consegue gastar, né? Quem não pode gastar. Uma coisa interessante, Miller, eu estou insistindo muito nesse negócio da periferia porque tem muita gente na periferia e que não tem grana e que está dentro de uma escola pública ou que está escondidinha ali, que tem vontade de
escrever alguma coisa também, né? Não precisa ser um livro, mas pode ser um artigo, pode ser qualquer coisa, ou escreve uma carta. Como é que você começou e como é que a pessoa ela pode ir se identificando com isso? Eu acho que tudo tem que começar pelo hábito da leitura. Acho até que é uma função da academia promover o hábito da leitura dentro da cidade, principalmente nas escolas, porque se eu não tivesse o costume de ler tanto quanto eu leio, eu acho que eu jamais teria passado a escrever, né? Então, acho que tudo começa com a leitura, com você incentivar a leitura, né? E a partir daí a pessoa pode se identificar ou não como escritor ali, nesse meio. Ô Mariana, tem muito de pertencimento nesse livro seu? Pertencimento só de família, tem coisa de se identificar mesmo, assim, falou assim, não, eu achei um veio aqui, é esse caminho que eu vou seguir. Tem muito disso? Não sei, eu acho que não. Acho que é um livro mais aberto também, sabe? Eu acho que ele é amplo. Acho que ele não é tão fechado assim, não. Fala um pouquinho da diretoria. Bem, a diretoria é o seguinte, a academia foi fundada em julho, né? Onde quem compareceu conheceu o estatuto e a lista de patronos, e nesse último sábado nós elegemos a diretoria. Eu sou presidente, o Kelvio do Centro de Convivência da Pessoa Idosa é o vice, o Désio Cafieiro é o secretário e o Gilmar Diegues o tesoureiro. E nós temos conselhos e comissões. O Conselho Fiscal vai ser responsável porque nós, a partir do próximo ano, a gente vai pagar uma anuidade para ter dinheiro para as despesas, para as publicações, esse tipo, vai ter a comissão fiscal, que é o Paulo César Ventura, o Peter Rossi e o Sérgio Batista. A comissão editorial de publicações, que a gente pode publicar revista, antologia ou boletim informativo. A comissão vai ser o Miller, a Nara Mestre e o Eduardo Sabino. E a comissão de sindicância, que é a comissão, quando os próximos escritores que entravam, vai ter uma comissão para analisar os currículos, que é a Mariana, a Nancy Ottoni, professora, e o Ronaldo Matos. É esta diretoria que foi eleita e que nós todos, a reunião solene de posse, vai ser no dia 23 de novembro, às 16 horas, na Casa Aristides. É aberta ao público em geral, vão ser os escritores que tomarão posse, os seus familiares podem comparecer, e eles devem convidar também os familiares dos patronos, e eu já tive confirmada a presença do presidente da Academia Mineira de Letras, o Rogério Tavares. Mariana, deixa para a rodada final aqui. Olho mágico e sonho, e silêncio, né? Onde é que entrou isso aí na sua mente e colocou isso para... Você escreveu isso aqui, eu achei bem o meio do livro aqui, deixa eu só achar aqui. Olho mágico, sonho e silêncio? O olho mágico, ele representa muito o que você pode ver através aquele olho mágico da porta, né? O que você vê do outro lado ali, o que tem do outro lado. Atrás da porta você consegue... Você consegue ver e ninguém te vê, né? Ninguém te vê. Então você vislumbra, e isso depende muito da fase que você está na sua vida. Assim, o que você vai vislumbrar? Se é um projeto mais expansivo, se é um projeto mais retraído, isso vai depender da fase que você está na sua vida. O silêncio, eu acho que ele vem, se você for pensar na mania e na depressão, ele vem mais na depressão, porque a mania tem o sintoma da falatória, né? Você fala muito, você fala alto, você não deixa ninguém falar. A mania, ela traz muito esse sintoma. O silêncio, ele já vem mais na depressão. E agora, tem talvez 2 anos que eu esteja estável mesmo, sem ter crise de mania nem de depressão, eu já vejo o silêncio com outro olhar que não é o que eu escrevi no livro, porque no livro eu estava muito envolvida nesses ciclos. Mas o silêncio agora eu já vejo como uma pacificação
na terra, sabe? Eu vejo o silêncio como um recanto, como um lugar de paz mesmo. Miller. O Inverno dos Escritores Mortos. Onde é que você entra nesse livro aqui? Cara, entra um bocado de mim na maioria dos personagens, na maioria deles. E esse livro é um livro muito especial para mim porque eu posso dizer que esse é o livro que paga as contas lá em casa. Hoje eu vivo de literatura graças a essa série. Esse livro já são aí cerca de 3.500 livros vendidos em 2 anos, que é um número muito bom, muito expressivo. E eu acho que dificilmente eu vou conseguir pensar numa história tão interessante, né? Ele é sobre um assassino serial que mata somente escritores, da mesma forma que os escritores matam os personagens deles nos livros. E a exemplo da história da Agatha Christie, das histórias da Agatha Christie, todos os personagens são suspeitos ao longo da trama e você só vai descobrir o verdadeiro assassino bem lá no finalzinho. Então é um livro divertido, um livro que prende bastante. E a parte do inverno, especificamente, é porque, não sei se vocês vão lembrar, mas a gente ficou um longo tempo aí sem ter um inverno de verdade no Brasil, né? A gente tinha calor o ano inteiro. Só que uns 3 anos atrás a gente teve um inverno que foi muito rigoroso, que foi muito frio. E eu tava escrevendo esse livro e falei, cara, eu preciso colocar isso na literatura. E aí ficou, graças a isso será uma série, 4 livros, né? O primeiro é o inverno, o segundo é a primavera. E pretendo ano que vem lançar o terceiro. Maravilha. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral, nessa delícia de programa, falando um pouquinho da literatura aqui da cidade. Vamos ver se a gente cria uma pauta permanente, pelo menos uma vez por mês, para os escritores de Nova Lima aparecer aqui no programa, né? Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Cultura Geral. Apoio. UniBH. O futuro acontece no seu tempo. Provas agendadas 2020. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.